Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. No dia 3 de julho de 2012, eu comecei a escrever um caderno a respeito dos meus sonhos. Durante os sonhos, eu fui orientada a estar escrevendo um caderno com as informações que eu ia recebendo. E muitas dessas informações que eu recebia, para mim, parecia absurdas demais. E para eu acreditar nessas informações, através de sonhos, eu era orientada a fazer uma ligação com a profecia de Nostradamus, com as profecias do Santo Malaquias, de São Malaquias, com as profecias da Virgem de Fátima e do Apocalipse, e procurar pontos em elas. Depois que eu fiz esses cruzamentos, começou a vir na minha cabeça sobre alienígenas, e que realmente eles existiam, porque até então eram só suposições, e eu comecei a fazer avistamento de naves. Tanto que eu tentei registrar algumas vezes, mas acabou não dando certo. E quando eu comentava sobre isso, a respeito desses avistamentos, muitas vezes eu era vista como louca, como uma pessoa doida. Então eu tive vários sonhos lúcidos que me mostraram a respeito do que vocês falam sobre transição planetária. Só que o que eu via não foi em contexto teórico, eu vi na prática o que estava acontecendo com a gente. E eu e minha família estávamos isolados no escuro, uma vela acesa no quarto, que às vezes eu tentava levantar para ir no banheiro ou ir na cozinha, eu sentia muita tontura, muita vertigem, e eu não entendia por quê. Eu sentia que a Terra se movimentava, mas não era um movimento brusco, assim, de terremoto, mas eu sentia uma oscilação, causava vertigem e tontura em mim. Aí eu perguntei para ele, mas se vai acontecer isso e a gente tem que se preparar, como que a gente vai saber o momento certo da gente se preparar? Porque ele falou que a gente teria que lacrar, fechar todas as portas. Ele me ensinou que deveria colocar sal nos 4 cantos da casa, pelo lado de fora, no quintal, para criar uma barreira de proteção contra as forças negativas, forças do mal. Ele me ensinou a estar colocando nas janelas e nas portas, fechar as portas bem e colocar sal na porta e nas janelas. E trancar tudo e vedar as portas com saco plástico. E eu vi que eu colocando saco plástico preto. Ele falou que no momento em que isso acontecesse, que não era pra gente olhar lá para fora. Que era pra gente ficar dentro de casa, acender só uma vela para evitar o consumo de oxigênio. E deixar água separada e comida para 3 meses. Uma coisa que eu ficava em questionamento é que eu converso com essas pessoas, eu digo pessoas porque não era só uma, conversavam comigo e nenhuma delas se identificava, não falava quem era. Elas me passavam informações, me apontavam os fatos, mas não se apresentavam oficialmente. E eu achava isso estranho. Aí até que um dia eu questionei, perguntei por que eles não se apresentavam. Porque todos os médiums recebem a informação e o título de quem está passando a informação. E eu nunca me prestei atenção nesse fato. E ele me passou o nome dele, só que eu não consegui entender o nome dele, porque é um nome estrangeiro. Eu tenho dificuldade com línguas. Não é português um nome que eu conheço, eu tenho dificuldade de gravar. Tanto que eu passei essa informação para um amigo meu, que eu recebi as mensagens, e por estar comunicando comigo e com ele, esse meu amigo, ele até apelidou essa entidade que conversa comigo por Henrique, para a gente poder identificar que era com ele que a gente estava conversando. Há 2 semanas mais ou menos, esse Henrique me confirmou que ele é um alienígena e que eles estão em uma nave se aproximando do planeta Terra e que a finalidade deles estarem se aproximando é por conta de Nibiru estar se aproximando do nosso sistema solar. E ele já deixou claro que Nibiru realmente existe e que está se aproximando e que é essa aproximação de Nibiru que está causando essa oscilação no campo magnético da Terra. E que a função deles é estarem aqui presentes para evitar um dano maior para o planeta e para restabelecer o campo magnético da Terra após a passagem de Nibiru. E que essa passagem de Nibiru
causaria as 3 noites de escuridão. Daí eu falei, mas como causaria? Porque quando o Nibiru passasse entre a Terra e entre o Sol, ele causaria um eclipse que duraria 3 dias de escuridão. Aí o que eu queria dizer que essa noite eu estava preocupado, perguntando se Nibiru realmente existe. Se ele realmente está se aproximando, a gente tem que se preparar para essas 3 noites de escuridão. E eu já havia recebido essa mensagem para eu me preparar com a minha família. E várias pessoas também estariam recebendo essa mensagem, de cada uma de forma diferente, conforme o entendimento. Tanto que para mim parecia que era um ser de um anjo conversando comigo. Aí depois esse anjo se fez parecer como um espírito de luz, como o Chico Xavier recebia Emmanuel. E agora ele se apresentou oficialmente como sendo um alienígena. Ele disse que vem numa nave com várias linhagens, como ele se diz, de alienígenas, que a gente chama, né? Mas não é esse termo que eles usam. São várias linhagens. E ele afirmou para mim que já existem 12 aqui no planeta Terra, que já estão trabalhando, inclusive intraterrenos. Eles estão trabalhando para restabelecer o campo magnético, porque o que a gente está sentindo de alteração climática, alteração da pulsação que vocês falam da ressonância Schumann, esses terremotos, tudo tem a ver com a aproximação de Nibiru. Aí eu quis saber com ele, porque eles falam que ninguém tem data. Eu falei assim, tá bom, o Nibiru está se aproximando, a gente tem que se preparar. Eu queria sinais que provassem, que me mostrassem qual seria o momento certo para a gente estar se preparando. Aí ele me mostrou o sinal. Eu olhei da minha janela, eu estava me vendo na sala da minha casa, olhando para a janela para o lado de fora. A minha janela é virada, fica de lado, meio que paralela com o horizonte. Então, no inverno, eu consigo ver o sol passando por ela. E eu olhei para a janela, ele falou, olha lá para fora. Eu olhei e tinha 2 sóis. Só que um era o nosso e o outro era menor. E na medida que eu olhava, esse sol ia aumentando de tamanho. Até que ele ficou do mesmo tamanho do nosso sol. E logo em seguida ele foi ficando maior que o nosso sol. Aí ele vinha lado a lado com o sol. Mas era num determinado horário. E sempre na mesma posição. Aí esse sol que foi crescendo, ele aumentou de tamanho e parecia que ele ia engolir o nosso sol. Porque ele foi passando na frente e foi apagando o nosso sol. Aí começou as noites de escuridão, ou seja, o eclipse. Aí nesse sonho eu perguntei para ele, e como que a gente vai saber a hora certa? Ele falou, os sinais você já tem, que do momento que vai acontecer. Quando isso irá começar, você também já tem. Daí eu falei assim, tá, e qual é a data que isso vai acontecer? Aí eu acordei cantando a música da Cássia Eller e do Nando Reis, 2 Sols, que fala, quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas do planeta. Aí caiu a ficha, porque eu lembrei do dia 21 de dezembro, vai ter o alinhamento dos planetas. E ele falou exatamente, e olha o que vai estar no meio de Saturno e Vênus, não, esqueci o nome dos planetas. Depois eu vejo certinho. Quando houver o alinhamento desses 2 planetas, no meio vai aparecer Nibiru. Essa é a posição que Nibiru vai estar se aproximando. Então, o momento certo de a gente começar a arrumar a casa, preparar para o eclipse, vai ser quando aparecer esses 2 sols e quando os 2 sóis estiverem do mesmo tamanho, entendeu? Eu não sei se você viu, mas eu procurei saber sobre informações sobre essa ressonância Schumann, do porquê dela estar sendo alterada. Até fiz a pergunta se ela podia estar relacionada com essa transição planetária, para ver se alguém me dava a resposta de que isso tinha a ver com a aproximação de Nibiru, para ver se essa informação batia, entendeu? Porque quando eu faço esses questionamentos, não é porque eu duvido, mas eu quero tentar localizar as pessoas que acreditam nisso que eu estou vendo. Porque é muito real, menina. É real demais. E quando eu recebo essas mensagens que vocês postam, fica mais evidente que eu realmente estou conversando com um ser alienígena. Porque agora ele se apresentou como ser alienígena e num desses sonhos eu consegui ver um homem, ele tinha traços humanos, mas se assemelhava muito a um felino.
E eu fui atrás de estudar para ver realmente se existe essa raça alienígena de felinos. E eu cheguei a ver alguns desses seres alienígenas, que a gente chama, né? Só que eles não falam que são seres alienígenas, mas eu cheguei a ver, eu acredito que sejam pleidianos também. Então eu fico em dúvida se quem conversa comigo seria pleidiano ou se seria esses felinos. Por isso que eu estava querendo conversar com quem recebe as mensagens, para trocar essas informações, para ela falar para mim o que é real e o que não é, entendeu? É isso. Aí esses seres que conversam comigo, me disseram que a gente usa o nome de anjo, dos mensageiros de Deus. E que, na verdade, esses anjos que a gente fala, que a gente lê na Bíblia, na verdade são eles, os seres de luz. Que não é errado a gente usar esse termo para a gente ter como referência, mas não é o termo correto para identificá-los, porque eles são seres de luz e não anjos. Mas eles aceitam essa denominação para facilitar o nosso entendimento de quem realmente eles são. Então é muita informação assim que tá chegando de uma vez só. Eu tô meio que pirando, entendeu? E eu sinto que a gente tem necessidade de falar sobre esse assunto porque o tempo tá acabando. E não vai dar tempo de ajudar muita gente. E por isso que a gente tem que tentar descobrir realmente o que está acontecendo e o tempo que nos resta para se organizar, para tentar mandar para mais pessoas. Porque eu estou recebendo tanto que eles falam que, quando eu comecei a receber, que Deus não ia enviar mais um grande profeta, que o último grande profeta que a Terra tinha recebido foi o Chico Xavier, e que agora todas as mensagens viriam de pequenos profetas. Cada região teria o seu pequeno profeta, que ele não seria popular, mundialmente popular, mas que as pessoas veriam veracidade no que eles diriam, porque seriam pessoas simples, sem entendimento nenhum, e que falariam de coisas que elas mesmas não dominavam, não tinham conhecimento. E que as informações seriam precisas e seriam confirmadas através de outros grupos de pessoas que também estariam recebendo a mesma informação. Entendeu? Então, por isso que eu fiquei curiosa para saber quem que era aquela mulher e como eu poderia conversar com ela para poder falar sobre esses assuntos, para ver se eu consigo mais informações e levar novas informações para ela. Ou se ela já tem essas informações, eu também não sei, porque cada uma recebe conforme o nível de evolução e de mediunidade. Então, é tudo novo para mim.